13 horas e 21 minutos. Gente, doutora Roberta Lacerda já está conosco ao vivo. A gente vai conversar com ela agora sobre os estudos mais atualizados, sobre as novas cepas do vírus da Covid-19. Essas cepas que estão assustando muita gente, inclusive muita gente que está tomando vacina, mesmo assim ainda está adquirindo a Covid-19 e em alguns casos até agravando. Vamos saber com a doutora Roberta Lacerda tudo sobre essas novas cepas. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, gente. Doutora Roberta, Tiago Rebolo falando, prazer falar com a senhora. A gente tem visto uma certa mudança na configuração do perfil dos internados aqui no Rio Grande do Norte, em todo o país de um modo geral. A gente hoje já tem a maioria de pessoas com menos de 60 anos ocupando os leitos de UTI. Eu pergunto para a senhora, essa mudança na configuração, no perfil dos internados, ou seja, mais jovens sendo acometidos da Covid-19 em sua forma mais grave, tem relação com a circulação das novas cepas do novo coronavírus? Absolutamente sim. Um dos fatores que a gente tem relacionado a essa progressão mais rápida para uma idade mais jovem tem tudo a ver com as cepas novas. Basta lembrar que essas cepas, elas têm uma capacidade aí 2 a 5 vezes mais replicantes, elas têm, na verdade, 10 vezes mais carga viral, né? A capacidade do vírus se multiplicar é maior, dessa cepa P1, que foi descrita em Manaus. Lembra a todos os ouvintes e aos senhores que desde novembro, quando aqueles turistas de Manaus foram para Japão, e lá eles foram detectados e descobertos, desde então a gente já tinha relato de um grupo de virologistas que pesquisam no Rio Grande do Sul. Essas cepas já circulavam no Brasil inteiro, em Esteio, no Rio Grande do Sul, onde foi feito esse estudo pelo Dr. Zimmermann e a doutora Cláudia Thompson, já apresentava, né, essa cepa de Manaus. Então, eu me lembro bem que a gente já começava a discutir isso no Brasil, pela crise, se as pessoas, né, deveriam enviar os pacientes ou não, e a gente dizia muito, não, isso não tem correlação com os pacientes que estão vindo de Manaus, é mais essa questão da mobilidade, do turismo, do trânsito de pessoas e serviços. Então, a cepa já vem circulando no Brasil desde novembro do ano passado, e é muito, muito visível naquela linha da cronologia. Eu gosto muito do trabalho do Laís Covid, que a gente vê lá um aumento do número de casos a partir de novembro, no Rio Grande do Norte e no Brasil todo. Então, à medida que em Manaus acontece o surto e aquele, né, grande colapso da saúde, esse movimento de disseminação das cepas vai se estendendo pelo Brasil todo. E aí a gente vê aumento de número de casos e, ao mesmo tempo, aumento de letalidade. E já nesse grupo de Manaus, como também ao redor do Brasil, se a gente fizer uma estatística, esse aumento de letalidade foi levado, né, com maior incidência pelo grupo jovem. As pessoas com menos de 50 anos se tornaram mais acometidas, e é fácil entender isso porque o jovem, a população economicamente ativa, é quem está direto no comércio, né, quem está trabalhando, muitas vezes trabalhadores essenciais da linha de frente, e essas pessoas estavam mais expostas. O vírus tinha uma capacidade de maior disseminação, né, de transmissibilidade, 2,5 vezes mais transmissíveis. Se a cepa original transmitia uma pessoa, é o famoso R0, né, para cada 6, 5, agora uma só transmite para 6, 10. Então, ele teve esse salto evolutivo de conseguir transmitir mais, porque, por sua vez, a carga viral, a quantidade de vírus no corpo é 10 vezes maior, e, além disso, quem tem maior capacidade replicativa de se multiplicar, também tem maior capacidade de inflamar e, consequentemente, trombosar, formar coágulos no sangue. Então, a gente já vinha tendo esses relatos de casos de todos os países que estavam enfrentando essas novas variáveis, de aumento, né, de casos, de internamento, e só no finalzinho de dezembro essas estatísticas fecharam para esse maior grave, né, esse quadro de maior gravidade. E é bem dito que pacientes jovens, tanto no norte como ao redor do Brasil, estão chegando em torno do 7º, 10º dia de doença, com quadros graves de trombose pulmonar, trombose, né, formação de coágulos em outras regiões do corpo, agravando e precisando, obviamente, de cuidados intensivos
e aí aumentando a estatística dos leitos de UTI, de gravidade e, consequentemente, de letalidade. Um outro ponto que a gente lembra é que esses jovens estão realmente mais expostos a um maior efeito inóculo, que é aquela nuvem de aerossol, de vírus, que vem para a gente quando a gente se expõe. Então, se ele estiver numa situação muito próxima, sem máscara, às vezes, principalmente no horário de trabalho ou de casa, quando você está conversando e ali naquela hora da alimentação, está muito próximo, no lugar fechado, esses são os momentos de maior risco. Então, a gente alerta as pessoas para que mesmo no seu ambiente de trabalho, quando for comer, ainda assim mantenham o cuidado de revezar, de ter menos pessoas naquele refeitório, para elas não se exporem a uma quantidade muito grande de vírus, né? E, ao mesmo tempo, aquela recomendação da dupla máscara veio do CDC já para isso, porque pela essa maior capacidade replicante, transmissão, é importante ter uma máscara que vede, que feche bem tudo. Então, usar uma máscara cirúrgica por baixo, uma máscara de pano por cima, poderia diminuir, né, essa capacidade de vedação e aumentar a sua capacidade de se evitar expor a uma maior quantidade do vírus. Então, sim, essas novas cepas têm maior capacidade replicativa, maior capacidade inflamatória, maior capacidade de trombos, paciente chegando em UPAs no 7º dia de doença, 10º dia, com quadros graves que a gente chama de rabdomiólise, que é parecido com aquele quadro de quem está dentro dos escombros de um terremoto, que tem maciça perda muscular, lesões graves, que essas toxinas, a mioglobina, que é a proteína que está dentro do sangue, dos músculos, se acumula e leva a grave lesão renal. Doutora. Então, essas cepas estão mais graves, atingindo mais gravemente fígado, pâncreas e rim. A Luciana Maia está perguntando, doutora Roberta, com essas novas cepas, quais são os sintomas? Os sintomas mudaram, não é? E assim, e sentindo os primeiros sintomas, com quanto tempo se deve já buscar um atendimento médico desconfiando que é Covid? Muito importante essa pergunta. Eu agradeço esse momento aqui de fazer esse esclarecimento ao público, porque 2 motivos aumentam aí a letalidade do jovem, como a gente comentou, né? A gente falou da própria virulência, que é essa capacidade mais agressiva do vírus, essa exposição ambiental que o jovem normalmente vai ter, por estar mais, né, enfrentando o trabalho, não ter como ficar muitas vezes em home office, ou até eventualmente num momento festivo que ele, enfim, acabe se aglomerando, usando aquele narguilé, né, drogas, e utilizando o mesmo cachimbo, enfim, utilizando substâncias que tenham compartilhamento, né, com as vias aéreas e via nasal. Então, tem que ter muito cuidado com isso, mas principalmente os sintomas mudaram para ser muito mais inespecífico, discreto. Nesse primeiro trimestre do ano de 2021, acabou aquela ideia de que é uma gripe, que a pessoa tem tosse, dor de garganta, coriza, lacrimejamento e perda de olfato e paladar. Isso era a cepa antiga. A cepa nova, ela é muito mais traiçoeira porque ela vem discreta, vem com uma dor de cabeça e uma dor muscular. Ou então o paciente se sente mais fadigado, menos ativo, com mais dificuldade de fazer as suas atividades eventuais. Vou dar um exemplo. Uma dona de casa, que normalmente é multitarefa, cuida de casa, cuida do lar, faz as atividades domésticas e cuida das crianças. Ela chega e diz pra gente: doutora, eu não tenho mais nem força para lavar uma louça. Quanto mais cuidar de menino, fazer almoço e lidar de tudo. Estou pedindo ajuda a todo mundo, estou trazendo a comida pronta, mas eu não consigo me levantar da cama muitas vezes. As pessoas, inclusive, confundem com dengue e chikungunya, porque leva uma dor muscular localizada, aquela lombalgia, uma dorzinha no final da coluna, próximo ali do quadril, e aí pensa, não, eu fiz um esforço, fiz uma faxina, e não valoriza. Dor de cabeça, e aí a pessoa dormiu mal, trabalhou muito, quem é que não está aí com essa saúde mental no limite, com tantas más notícias, com tanta desinformação, com tanta guerra, né, de narrativas, aumentando a ansiedade. Então as pessoas se confundem com os sintomas de um cansaço do trabalho, né, do burnout, que a gente chama, e não valorizam isso. Eu costumo falar que é uma regra 2 por 3. Quaisquer 2 sintomas, por mais de 3 dias, o paciente se conhece. É uma dor de cabeça fora do habitual. É uma dor muscular que não encontra respaldo. Não foi o treino que eu fiz, não foi a faxina que eu fiz, está muito estranho.
valorize isso, se isole, procure conversar com seu chefe, empresário, tenha a sensibilidade de afastar logo essa pessoa para que ela não contamine mais pessoas no seu ambiente de trabalho e que ela tome os seus cuidados em casa, se isolando no quarto, todo mundo na sala, se só tem um quarto na casa, ela dorme no quarto, porta fechada, janela aberta e o pessoal na sala. Mas essa pessoa tem que verdadeiramente fazer em casa para reduzir a transmissibilidade no próprio lar e fazer o exame em torno do 3º, 4º dia. Mas independente disso, independente dessa polêmica de tratamento, abordagem precoce é isso, identificar rapidamente o suspeito, isolar, tirar ele da circulação para diminuir a cadeia de transmissão e, se for daquela noção do médico, que ele se encontra respaldado pelas evidências que nós temos no momento, pela nota do Conselho Federal de Medicina 04/2020, pelo Tratado de Helsinki de Bioética, que nos assegura o direito e a autonomia de tratar com quaisquer evidências que nós tenhamos hoje, e não são poucas, são evidências 2A, segundo lugar no pódio, para fazer uma abordagem com medicamentos já na primeira semana, nos primeiros momentos, porque essa cepa não está vindo para brincar, está havendo casos graves, inclusive em crianças menores de 5 anos, no Amapá, no Pará, em Roraima e agora em todo o Brasil, com quadros graves de DDIMB, que é aquele marcador laboratorial que é indicador de trombo alto. Então a gente tem que ficar alerta porque está se confundindo com uma das grandes epidemias que a gente tem durante o ano, que é a dengue. Então não é só uma dor muscular e uma dor de cabeça, é aquela prostração, aquela fadiga. Tem que valorizar isso. Há pacientes que, por exemplo, têm diarreia, outros não. E lá para o 5º, 7º dia, pode vir ou não a perda de olfato e paladar, quando já é muito tarde. E esse paciente já vem inflamado de muito tempo, podendo sim, antes da falta de ar, já ter uma grave lesão muscular com acometimento renal. Então, a falácia que está se falando aí das cepas de você estar tendo toxicidade pelo tratamento e abordagem precoce, é uma narrativa de falácia. Isso se explica pela fisiopatologia, pela capacidade mais virulenta da cepa e pelo atraso da busca pelo tratamento e abordagem com uma hidratação volumosa, com uma abordagem de proteção desse rim, com medicamentos que vão diminuir essa lesão muscular. Então, tudo isso é favorável para que o paciente seja abordado precocemente na UPA, na unidade básica e referenciado para um hospital de referência se necessário. Mas o jovem não pode descuidar de porque é jovem que não vai ter uma forma grave. Eu não concordo com os meus colegas que ainda permanecem batendo naquela tecla. 80% das pessoas vão ter forma leve e vão passar disso com um resfriado. Não é mais assim. A gente já vem observando isso e os números são aí mais do que descritivos disso. A epidemiologia puxou. Para vocês terem ideia, a faixa etária entre 19 anos e 35 anos, essa faixa etária teve um aumento aí de 5%, né, de mais gravidade e de internar esses pacientes. A outra faixa etária que foi acometida também é entre 35 e 49 anos. Houve um aumento de 5 vezes o número de pacientes internados em UTI. Doutora. Então, é muito importante que as pessoas busquem atendimento precocemente para ter uma abordagem realmente mais imediata. Ok, doutora, então 3 dias com sintomas já deve procurar médico, já deve procurar uma assistência de saúde? Quaisquer sintomas, 2 sintomas por 3 dias. Certo. Tem uma outra pergunta chegando aqui, doutora Roberta Lacerda, é do Theo. Ele diz, minha sogra e o meu sogro testaram para Covid-19 mesmo depois de tomarem a 2ª dose da vacina. Minha sogra, neste momento, está no Hospital São Camilo, em São Gonçalo. Nós temos presenciados, eu inclusive vou dar um depoimento pessoal, meu pai também tomou 2 doses de uma das vacinas e ele também se contaminou com a Covid-19 e evoluiu para estado grave. Então, a gente tem visto aqui nos hospitais muita gente relatando que mesmo após a vacinação, as pessoas estão contraindo e evoluindo. As novas cepas não estão sendo tão protegidas, assim, a pessoa não está sendo tão protegida pelas vacinas? Não, e a gente tem isso já de estudos desde o ano passado, como eu falei, né, desse sequenciamento genético, e a gente tem ideia, assim, que é isso que eu gostaria de que as pessoas tivessem quebrando esses mitos. Não existe nenhuma estratégia única para essa pandemia. A gente vem batendo na tecla de estratégias combinadas exatamente por isso.
as novas cepas vieram desafiar totalmente a nossa capacidade de enfrentá-la como saúde pública, porque o vírus não é bobo, ele já teve uma modificação genética de uma proteína chamada RBD, que é exatamente a origem de sinalização para ela se ligar ao nosso receptor das células. Só que as 3 principais plataformas de vacina, de RNA mensageiro, Moderna, Pfizer, Oxford, fizeram essa modificação, né, dessa proteína e ela já é resistente, né? Tem estudos in vitro com o soro de pacientes que tiveram a doença ativa e o soro de pacientes que tomaram a vacina, 2 doses. E quando é colocado em laboratório para ver como é que as células, na presença das cepas mutantes, se respondem à presença desses anticorpos, quem teve a infecção na forma natural teve uma maior capacidade de controlar a infecção pelo vírus das cepas mutantes do que quem teve vacinação, que é uma imunização artificial. Então, não é que as pessoas não devam fazer a vacina, ela deve ser, sim, estimulada, obviamente, não é com a primeira dose e até com a segunda dose que a gente vai ter uma eficácia de ter 100% de resposta. É muito importante, inclusive, eu faço um apelo aqui ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais, que façam um trabalho muito investigativo de farmacovigilância. É preciso que se notifiquem esses eventos adversos, porque sim, pode ser que a pessoa tenha tido o azar de, após a segunda dose, estar em período de incubação para essas cepas novas ou antigas, lembrando que mesmo nos trabalhos recém-publicados agora em revistas científicas da Coronavac, ela não excedeu os 50,25% de eficácia para formas leves e moderadas. A gente nada pode falar sobre eficácia em formas graves, porque esse estudo foi um número muito pequeno de pacientes acompanhados e principalmente com a cepa antiga e pacientes jovens profissionais de saúde. Então é preciso ter em mente que agora a gente está vivendo uma grande fase 4, que é aquela fase de estudo de vacinas que a gente chama de estudo de vida real. Por isso que as pessoas não devem perder o sono, nem perder sua esperança, nem ficar atordoadas porque alguém internou tomando uma segunda dose. Isso já era esperado porque a gente já estava vendo que essas vacinas tinham baixa eficácia. Só que isso precisava de mais tempo para se confirmar com esses novos e com mais tempo, com mais paciente e agora com o desafio das novas cepas. Então a gente vai sim ver pacientes agravando, mesmo tomando a segunda dose, e por isso aqui o nosso apelo das pessoas continuarem com os cuidados de distanciamento, uso de máscara, porque é tudo muito novo. Como vocês estão vendo, o vírus está sofrendo mutações e por isso nós temos ainda a proposição, como muitos países, a exemplo da África do Sul, eu lembro disso aqui porque casa bem com o tema, lá ela sofreu essa mesma mutação, parece ter algumas características com a nossa cepa P1 na África do Sul. Ela tinha à disposição 3 vacinas, Moderna, Pfizer e Oxford, e simplesmente essas vacinas hoje têm menos de 40% de eficácia. E o que a África do Sul fez? A SAFRA, que é um órgão lá de vigilância da Anvisa, autorizou o uso emergencial da ivermectina para profilaxia e tratamento. Então, eles estão utilizando todas as armas disponíveis, porque a ivermectina tem trabalho já de biologia molecular, formando uma ponte, blindando o receptor ACE2 da nossa célula, impedindo que ele se ligue à proteína RBD do vírus. E é por isso que a gente tem isso como estratégia para indicar as pessoas, seja quando elas estão dentro de casa, um estudo mostrou no Paquistão, outro na Argentina agora com profissionais de saúde, que quando você entra em contato com alguém positivo, você, mesmo sendo um contato de casa, um cuidador, como foi o caso desse estudo, com mais de 200 pacientes, com profissionais de saúde, se você toma uma dose de ivermectina e 3 dias depois você toma outra, respeitada aquela dose habitual de bula, esse profissional ou esse contato intradomiciliar tem uma redução de risco de 75% de adquirir a Covid. Isso não é de forma nenhuma não significativo. Tem um P, que é aquele valor de significância estatística, menor do que 0,05. Então, isso não é um achado ao acaso.
Vamos parar de politizar o tema e vamos proteger a nossa população, sim, com vacinas, mas também com profilaxia e o tratamento de imediato, que reduz a carga viral e, consequentemente, reduz inflamação e trombos. Doutora Roberta, rapidinho, Cristiano, tudo bem? Vitamina D tudo também, bom. né? Isso entra nesse... Lembrando que não é uma indicação nossa, profissionais de saúde. O NHS, que é o Ministério da Saúde da Inglaterra, já desde novembro do ano passado, fez um chamamento para toda a população de doença crônica, obesos, pacientes do grupo de risco. E agora, lembrando dessa cepa nova e do jovem, aquele perfil que a gente chama de hiperandrogenismo. É mesmo, é a doença do homem tóxico. A testosterona, ela aumenta a ativação do receptor para a entrada do vírus nas células, principalmente no epitélio pulmonar. Por isso que há uma tendência nas mulheres com síndrome de ovário policístico, que tem aquele bigodinho, que tem atrasos, né, irregularidade menstrual, uma gordurinha localizada no abdômen, dificuldade de engravidar. Nos homens, aquela entradinha, né, o cabelo que tem que a gente chama de alopécia androgenética. Tem algumas mulheres que também têm, né, aquela entradinha aqui, umas falhas, né, do cabelo. Gordura abdominal do homem, cintura maior do que 102 centímetros no homem, cintura maior do que 38 na mulher, triglicerídeo maior do que 150, glicose de jejum alterada, não é diabetes ainda, é o pré-diabetes, está entre 100 e 125, batendo na trave. Esse paciente, mesmo jovem, tem um risco aumentado, porque a gente está tendo uma sindemia. É a coincidência de duas epidemias, a epidemia do COVID e a da síndrome metabólica, que é esse novo agregado de doença endócrina que aumenta o risco do paciente fazer essa forma grave. Doutor Roberto, então, por isso é importante a gente lembrar desses fatores de risco. Doutor Roberto, o que é que a gente fez de errado para surgir essa nova cepa? Existe alguma coisa que a gente fez na gestão da pandemia que a gente promoveu esse surgimento da nova cepa? Se a senhora puder responder de forma um pouquinho mais bem objetiva. Rápida, né? Bem rápida. Objetivamente teve, sim, estudos na África do Sul, em Manaus e no Reino Unido, onde surgiram essas primeiras variantes. A gente fez estudos com plasma convalescente. Quando a gente tira o soro do paciente que já se curou, né, que já melhorou do COVID, e faz isso em outros pacientes que estão em UTI. A exemplo do que acontece com bactérias, quando a gente usa muito antibiótico que seleciona bactérias existentes, existem sim já relatos e artigos em revistas científicas comprovando que após o uso desse plasma convalescente e principalmente medidas restritivas como aqueles lockdowns que a gente viu em Manaus, um estudo recente agora do Dr. Bruno Campelo, eu sempre erro o nome desse colega, meu Deus, um grande epidemiologista aqui de Pernambuco, que tem 2 trabalhos publicados, junto com o Dr. Zimmermann, que é um excelente médico, infectologista e virologista, pesquisadores, que mostraram que o lockdown aumentou a cepa mutante de 24% para 90% em meio de novembro a dezembro em Manaus, durante esse período que houve grandes medidas restritivas. Da mesma forma, o estudo do Dr. Bruno Pamplona em Pernambuco mostrou que o segundo lockdown agora em Recife aumentou a letalidade. E um estudo lá no Rio Grande do Sul, desse grupo não só no Rio Grande do Sul, é um grupo multicêntrico, Rio Grande do Sul, Estados Unidos e Itália, em Verona, mostrou que a presença de cepas mutantes aumentou a letalidade também em jovens, como eu comentei, nessa faixa de 18 a 39 anos, aumentou em quase 10 vezes o número de acometimentos de pacientes jovens. Doutora, então, sim, lockdown excessivo promove essa presença que o vírus, ele não vai entender que porque você está dentro de casa que ele não vai ser transmissível. Ele funciona por metro quadrado. Então, lá em Manaus, ninguém estava numa casa de Beverly Hills com duplex e todo mundo no seu quarto com 5 pessoas. São casebres, populações ribeirinhas que moram 12 pessoas numa casa de 2 cômodos. Então é óbvio que dentro de uma casa, todo mundo sem máscara, comendo junto, ou até naqueles puxadinhos dentro do quintal, que você mora, o filho mora, a sogra, tem aquele grande conglomerado de familiares que em algum momento vão se reunir para comer. Doutora Roberta, nesse Roberta, momento que acontece a maior transmissibilidade. Doutora Roberta, a senhora citou aí 3 dados que eu gostaria só de pedir as fontes. A senhora falou que as vacinas elas só têm 40% de eficácia para a cepa africana. A senhora também disse que o tratamento com ivermectina teria 75% de eficácia. E por fim, eu queria que a senhora também falasse a fonte com relação ao estudo
epidemiologista Zimmermann, que foi o autor do Tratikov, né? No Ministério da Saúde, com relação a essa ideia de que o lockdown aumentou, trouxe novas cepas, né? Olha, como eu disse, os estudos estão aí, é só você pesquisar no PubMed. Eles têm, sim, relato da literatura, revisado por pares. Então vamos acabar com essa politização, porque esse Tratikov aí foi uma grande narrativa da mídia parcial que deturpou o estudo, que era um aplicativo para você conseguir fazer um diagnóstico mais precoce sem o SUAB em situações de grave emergência de saúde pública. A própria OMS respalda que a gente não espere por testes genéticos moleculares e trate o paciente baseado nos sintomas clínicos. Só que, infelizmente, o algoritmo que pegou esses dados do estudo Androkov, vamos lembrar que aplicativo Tratikov foi uma iniciativa do Ministério da Saúde sem a anuência do Dr. Zimmermann e do Dr. Flávio Cardegiano, que está sofrendo um assassinato de reputação por essa mídia parcial, antiética, que não busca várias fontes, né, para poder fazer os seus relatos, como estão fazendo agora com a hidroxicloroquina inalada, que é também um absurdo, que depois, se vocês quiserem, a gente volta aqui a falar sobre isso, mas os meus dados estão muito fáceis de ser provados no PubMed. Você procura lá o nome do artigo do autor, que é o Dr. Zimmermann, e o Dr. Bruno Campelo, epidemiologista de Recife, e está lá mostrando, não só isso, os médicos pesquisadores da UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acabaram de publicar um estudo mostrando que o lockdown aumentou, sim, a letalidade e não reduziu transmissibilidade. O último artigo publicado agora nas Scientific Report e também em outras revistas como Nature não comprovaram em mais de 85 países que o lockdown não foi mais eficiente do que medidas restritivas que utilizam protocolos sanitários, distanciamento de 2 metros, uso de máscaras e álcool gel. Isso está claro e patente e foi até motivo da premier da Alemanha, Angela Merkel, fazer um meia-culpa e reduzir a tendência de lockdowns prolongados. Eles aumentam a transmissibilidade porque você fecha as pessoas em confinamentos. Isso foi comprovado desde aqueles estudos do Diamond Princess, aquele cruzeiro do Japão que ficou atracado e não podia ficar fora, que ficou em quarentena, e as pessoas se contaminaram mesmo nos seus cubículos em cabines. Então, eu não tenho que provar nada aqui para ninguém, não. Os artigos estão na internet, estão nos repositórios, no PubMed, no NIH. A gente está aí com as evidências, só que as pessoas têm uma tendência a ver a evidência que lhe convém, como fizeram agora com esse assassinato de reputação, com o estudo de Manaus, com os estudos do Dr. Ricardo Zimmermann, que colocando na mídia, a gente vê um rótulo, médico bolsonarista, médico que defende tratamento precoce, agora se cria um rótulo, você não tem validade científica se defende tratamento precoce. Eu estou aqui para discutir com qualquer um argumentos científicos e principalmente evidências científicas. Quem quiser pode vir, que a gente está à disposição. Agora, não venha me dizer que não tem evidência. O estudo da África do Sul foi feito pelo Dr. Ho, o maior especialista em terapia antirretroviral do HIV. Ele fez esse estudo em placa de Petri e está lá mostrando que as cepas agora mutantes têm 6 vezes menos capacidade neutralizante desses anticorpos de vacina. E a indústria farmacêutica está dando nó em pingo d'água para fazer uma vacina agora que seja capaz de reverter essas mutações. Agora, nem a Johnson conseguiu isso porque teve que ser segurada na Europa, em diversos países foi restrita, porque aumentou o número de reação adversa relacionada à trombose. Doutora Roberta, desculpe interromper a senhora. A nossa transmissão já está chegando ao finalzinho aqui, aí eu até queria colocar agora 1 minutinho para a senhora se despedir. Peço desculpas pela interrupção, mas é que a nossa transmissão tem um tempo limite e aí infelizmente a gente vai precisar encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui do 12 em Ponto, doutora Roberta. Era só isso que eu tinha para falar. Agora sim, quando a gente vê que a mídia tem esse papel, infelizmente politizado, de classificar os profissionais de saúde, pesquisadores, médicos, infectologistas ou não, como um partido ou como um partidário de um grupo político ideológico, ela na verdade ela está fazendo o que o Decálogo de Lenin diz,
culpe os outros por aquilo que você é. Então, eu tenho esse cuidado de ser muito clara e muito incisiva com o papel da imprensa. Vocês têm um papel fundamental de estar buscando várias fontes e eu agradeço a oportunidade de estar aqui revelando esses dados, porque a gente não tem espaço na mídia aberta, vocês sabem, não existe nenhuma vírgula na mídia convencional que não bata na tecla todo dia que o tratamento precoce mata as pessoas. Menos de 30% dos nossos municípios fazem tratamento imediato.